Senhor. Aleluia, Deus. Abre os céus desse lugar. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus. Vem.
do Senhor. A nossa fé está nele. Aleluia. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Os céus estão abertos sobre este lugar. A presença do Espírito Santo é real aqui neste lugar. Nós estamos caminhando agora para a reta final quase, né? Período da tarde. Período onde o Senhor ainda quer derramar algo poderoso para a tua igreja. Algo preciosíssimo para a tua igreja. Ah, quantas canções nós já cantamos aqui, pedindo e profetizando e afirmando que os céus estão abertos sobre este lugar, que a presença do Espírito Santo é real neste lugar. Quantas canções nós já cantamos durante a madrugada, quantas canções nós já cantamos durante a manhã, que o Espírito Santo é presente, é real aqui neste lugar. Ah, Pai, xaracarabaxere canta labalabás. Ah, Deus, e ainda porventura existe um céu fechado sobre a vida de alguém, eu clamo a Ti, Jesus, que o Senhor venha abrir o céu sobre a vida das pessoas. Se porventura ainda tem alguém na sua casa nos assistindo, Pai, eu clamo a Ti, que o Senhor abra os céus na casa dessa pessoa. Rabaxere canta labalabalabás. Ah, Deus, a Tua presença aqui neste lugar é tão real, é tão preciosa, é tão gloriosa, é tão bondosa a Tua presença, Pai. Rabaxere canta labalabaxai. Existe um céu aberto neste lugar. Existe um novo tempo para quem está aqui. Existe um novo tempo para quem está nos assistindo. Ah, é tempo de mudar uma geração. Rabacarabaxê. É um tempo de despertamento. Nós começamos esse PAC ontem às 21 horas. E a palavra, a direção de Deus para o nosso bispo Paulo foi que é tempo de maturidade, é um tempo de crescimento, é um tempo da gente deixar. Você tem vivido aí as palavras que têm sido pregadas aos domingos, é tempo da gente viver o dobro. Recentemente ele trouxe uma palavra de separando as fases da vida: criança, o adolescente, o jovem, a fase adulta. É tempo da igreja ficar na fase adulta, é tempo da igreja persistir, da igreja prevalecer, para a igreja crescer. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego a Ti. Ah, Pai, esse período que nós vamos estar iniciando aqui agora, esse período da tarde, eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor venha com o sobrenatural, que o Senhor venha com ainda mais um derramado céu sobre este lugar. Que assim como nós cantamos, que a atmosfera já mudou, que a Sua presença é real aqui neste lugar, que os céus estão abertos sobre este lugar, que nós vamos guerrear, que nós vamos pelejar, mas o Senhor está na frente, Pai. Quebra agora o cansaço, Pai, daqueles que estão cansados. Ah, Pai, leve agora para a mente daqueles que estão distraídos ao Senhor. Coloque agora, Pai, o coração daqueles que estão pensando em outras coisas, que estão com preocupações. Leve agora esse coração, Pai, leve esse pensamento de encontro ao Teu, Jesus. Essa manhã, nesse início de tarde, eu declaro, Pai, que ainda quem recebeu, quem ainda não recebeu, vai receber ainda mais do Senhor. Seja quem está aqui, seja quem está nos assistindo, quem está trabalhando, cada um vai receber mediante aquilo que o Senhor tem para eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, céus abertos sobre este lugar, céus abertos sobre este lugar. Vento impetuoso, vento de fogo, vento, Pai, com labaredas de fogo, vem sobre este lugar. Ah, Pai, aquele que veio, aquele que entrou por essas portas, Pai, que já foi transformado, mas que ainda necessita, que precisa de algo mais, entrega ainda hoje, Pai, entrega nesse período, Pai, da manhã, da tarde, no início da noite, Pai, entrega em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, é um tempo de despertamento, é um tempo de levantar, um tempo de fortalecimento, para a igreja viver o propósito do Senhor nessa terra. É um tempo da gente crescer e pegar a maturidade espiritual. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo a Ti, eu consagro tudo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplaude ao Senhor mais uma vez. Toda a honra, toda a glória é dada para Ele.
Os seus gestos são para Ele. Amém, amém, amém. Pode se assentar, pode ficar à vontade. É um prazer estar reunidos com vocês nesse período que a gente vai iniciar agora. E quem está aqui, né, quem esteve acompanhando durante a internet, o YouTube, quem esteve presente aqui, sentiu um derramado do Senhor já durante a madrugada, desde o início, viu o Senhor operando grandes coisas, grandes palavras com os pastores. E Deus tem ainda muito mais para fazer. Deus quer nos levar a um nível muito além do que nós pensamos. Quantos de nós chegamos aqui com grandes expectativas? Todos nós, né? E o Senhor já nos surpreendeu. O Senhor já nos demonstrou um pouquinho daquilo que Ele tem para a gente. E eu falo um pouquinho porque nós temos ainda o período da tarde toda. Temos o período da tarde e o período da noite, mas não fica distraído, não perde não. Você que está na sua casa, não pode fazer as outras coisas, mas fica com o ouvido atento a cada um que vem aqui trazer a palavra de Deus. Creio e acredito que o Senhor vai ministrar no seu coração, assim como já ministrou. E eu fui incumbido de trazer um tema muito bom. Quando descobri, né, quando me informou o tema, o Bispo Paulo, meu pai espiritual, me mandou falando que eu iria ministrar no domingo, no período da manhã. Ele me deu um tema que eu falei assim, é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa nos últimos dias. Eu falei com ele, que tema, muito bom. E o tema é converter coração dos pais aos filhos. É um tema muito para os nossos dias atuais. E pela manhã eu estive com o pastor Eber, ele até me adiantou, né, até mesmo antes do Bispo Paulo, ele me adiantou, falou assim, você sabe que você vai ministrar no parque, né? Eu falei, eu não sei ainda não. Ele, não, vai, claro que você vai. Deus já está gerando no seu coração aí já, e a gente vai te falar. E durante a semana, também algumas outras pessoas já vinham me perguntando se eu iria ministrar. Eu falei, rapaz, até agora eu não sei. Aí a gente dá aquele nó cego, né? Finge assim, não, vou deixar para ver o que vai acontecer. Mas sabe quando você sente que Deus tem algo para você guardado e você vai ser chamado a qualquer momento? É basicamente o que eu tenho vivido. A gente, desde quando nós entramos, né, no Ministério Família Viva, foi assim. A gente sempre, no nosso coração, a gente tem essa expectativa que tem mais. E Deus sempre chega com uma oportunidade nova. Deus sempre traz algo novo. E aí não é nem aquele susto, né, que a gente leva, fala assim, não tem condição, não posso. Porque no seu íntimo, no seu espírito, você já sabe já que o Senhor já está te capacitando, que o Senhor já está te trazendo no seu coração. Então esse tema é algo que eu já tinha falado algumas vezes já, né, aqui mesmo no culto do Conexão, com os adolescentes, com os jovens, e Deus trouxe algo ainda mais no meu coração. Deus ministrou algumas coisas no meu coração, e quando o pastor Valquimar estava aqui falando, contando o testemunho dele, quem chegou depois, se não ouviu, se não estava aqui e não assistiu online, volta o vídeo logo após a gente finalizar, né, às 21 horas, 21h30, e dá uma olhada no testemunho do pastor Valquimar. Eu estava sentado ali, e o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, ministrou fortemente ao meu coração, porque eu falei com ele, antes dele ir embora, eu falei, pastor, seu testemunho vai dar para me encaixar um pouco na minha palavra, porque eu vim aqui para falar, quando eu recebi esse tema, falar de geração, ser geracional, e aliás, como é que as coisas vão se encaixando? O pastor Valquimar falou aqui, que ele chegou na família Viva, todo cheio de dificuldades, com os vícios que você ouviu ele contando, e quem o ajudou? Um pastor Carlos Henrique. Pastor Carlos Henrique estava pastoreando a igreja. Hoje o pastor Valquimar pastoreia a igreja. Olha só como que é a geração.
a geração espiritual. Ele cuidou do pastor Valquimar e hoje o pastor Valquimar cuida de outras pessoas. Pode acontecer do pastor Valquimar ir para uma outra cidade, Deus o enviar e ele colocar lá um discípulo dele, geracional. Então, a geração vai seguindo. E nós sabemos que Deus é um Deus de geração. E pela manhã, quando eu tive um encontro ontem com o pastor Eben, nós entramos em determinado assunto que era sobre geração. Assim, quando eu recebi o tema, eu falei, pois é, Deus já estava preparando o caminho, sem eu saber, mas Deus já estava preparando, Deus já estava fazendo. E aí, isso foi queimando no meu coração, esse tema geração. Eu não conseguia pensar em outra coisa, com esse tema, converter o coração dos pais aos filhos. Eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser geração. Eu tentei pensar em outras coisas, só assim, não, deve ter um outro leque, uma outra área, de converter o coração dos pais aos filhos. Mas só me vinha na memória, meu coração só queimava por geração. Geração. E nós sabemos que nós estamos vivendo um período onde a nossa geração vai ser uma geração que vai viver um grande avivamento. Uma geração que vai propagar o Evangelho de uma forma que nós não imaginamos. Que nós pensamos que aquilo que os apóstolos fizeram lá em Atos foi só aquele momento. E aquilo já foi gigantesco. Pedro, primeira ministração de Pedro, 3.000 almas salvas. E aí, nós vamos ser uma geração que vamos fazer muito mais. Jesus falou, vocês irão fazer muito mais em meu nome. Em meu nome. Geração. Algo geracional. E aí eu trouxe algumas coisas para a gente ver, para a gente ir caminhando. Salmos 100, versículo 5, fala assim, não precisa abrir. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Lamentações também fala, Lamentações 5,19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Eu poderia trazer para você mais uns 10 versículos sobre geração, onde fala, engrandece o nome de Cristo de geração em geração, onde as bênçãos vai de geração em geração, e diversos versículos, em muitos. A gente sabe também que lá no início, quando o Senhor, vinha se apresentar, quando o Senhor vinha falar com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele se apresentava como o Deus do seu antepassado, o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então a gente vê que é um Deus que segue uma ordem geracional. Quantos estão aqui porque o pai é um cristão, o pai trouxe você para a igreja, ou algum tio, geração, ou um avô, geração. Então assim, você que ainda não é casado, que você vai ter um filho, a próxima geração você vai trazer para o caminho do Senhor, vai trazer, ensiná-lo na igreja, vindo aos cultos, geração. E aí, eu pesquisei um pouquinho sobre o que é geração. Geração pode significar pessoas que sucederam os seus pais, ou sucedeu você, nesse sentido, Podemos dizer que uma geração pode ter um tempo médio. Aí entra uma curiosidade, que é só para ficar de curiosidade mesmo. A geração, há um tempo atrás, era contada em 25 anos, em média. Até 25 anos se mudava uma geração. Tanto que a gente vê pais, novos, muitas das vezes a geração antiga, os pais novos com muitos filhos, e aí a geração mudava muito rápido. Aí no tempo já moderno, depois que começou tudo a ficar muito globalizado, você sabia que isso reduziu? Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e os novos estudos, estima-se que a duração de uma geração é 10 anos. Diminuiu. Mas aí, é algo interessante, por causa que entra a questão da aceleração do mundo.
Qual o termo que foi usado? As tecnologias e os novos estudos. E aí, no último conexão que a gente teve, eu até falei que o mundo nos induz a fazer as coisas mundanas. Todo lugar que você vai tem alguma coisa mundana te sugerindo, o mundo te sugerindo alguma coisa. Seja uma propaganda de TV, seja uma propaganda no rádio, seja placas na rua, tudo te induz. O mundo está te induzindo. E aí o mundo está nos induzindo a dizer que as gerações estão diminuindo. O tempo é algo que tem mudado nos últimos tempos, muito rápido. Muito, muito rápido. É exemplo disso que nós já estamos agora caminhando para os últimos 40 e poucos dias do ano. Se a gente parar para analisar, voou. Muito rápido. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você, eu quero falar com você sobre geração. Malaquias 4:6. Abra sua Bíblia, por favor, Malaquias 4:6. Amém? Malaquias 4:6 fala assim: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Aí a gente vai entrar em algo muito importante. Sabemos que Malaquias foi o último profeta, um profeta menor do Velho Testamento, antecedendo o silêncio de Deus até o surgimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Malaquias traz essa forte profecia para os nossos dias. Não é à toa que ela ficou nos últimos detalhes do livro de Malaquias. Após a fala de Malaquias, aí vem os 400 anos de silêncio de Deus. Aí surge Jesus. O povo padeceu nesse período de 400 anos, o povo sofreu pela ignorância, procurando encontrar Deus em algum lugar, mas aí já não encontrava, e aí partiram para outros recursos que já praticavam no passado, que era a idolatria. Mas, e aí essa questão de geração, eu comecei a perguntar ao Senhor, qual geração que Ele queria que eu falasse? Qual o modelo de geração? Se seria uma geração natural ou uma geração espiritual? E o que queimava no meu coração, e o que queima no meu coração, que ministrou muito no meu coração, é a geração espiritual. A geração que tem andado, não que a natural, de pai e filho naturais, não tem sido fraca, mas a espiritual, para os últimos dias, para esses dias atuais que a gente vai viver, precisa ser muito forte, e ela tem sido muito fraca. Ela tem sido deixada de qualquer maneira acontecer. Tem deixado acontecer na vida levando. Por que eu falo que tem sido isso? Dessa forma. O versículo fala que irá converter o coração dos pais aos filhos. Tanto quanto pais espirituais, como os pais naturais. Converter, acredito que você já sabe, mas só para a gente refrescar a nossa memória, converter, você sabe que é você voltar num outro sentido, você se encontrar com alguém que tem a mesma posição que você. E aí, fala de converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Muitos aqui são pais, mães. Se a gente for olhar por um olhar natural, o nosso coração de pai natural, muitas das vezes já anda convertido com o coração do nosso filho, naturalmente falando. A não ser que ele chegue até uma certa idade, eu falo que em criança, a maioria das vezes a gente está com o coração conectado, no mesmo propósito, que é fácil de você administrar. Mas quando ele chega a uma certa idade, ele foge.
O coração dele já não fica mais convertido ao seu. E aí cada um tem um lado, cada um tem um propósito, cada um tem uma direção. E na vida espiritual é assim também. Quando a gente começa a caminhar, quando Deus coloca uma pessoa na nossa vida para nos discipular, para nos aconselhar, a gente está no início da nossa caminhada, o nosso coração está convertido um com o outro, com o nosso pai espiritual, nossa mãe espiritual, nosso líder. A gente anda ali aliançado. Mas com o tempo, com o andar da caminhada, a gente pensa que agora eu já posso caminhar sozinho. Agora eu não preciso mais ter um coração convertido. Eu não preciso ter mais, seguir na mesma direção. Eu posso optar por fazer o meu caminho. Mas é aí que a gente se perde. É aí que a gente fica à beira do caminho. É aí que a gente deixa de fazer a vontade do Senhor. A vida espiritual, dentro dessa passagem, também traz dois pontos, que é a honra e a confiança. Quando se converte um coração, para se converter um coração, precisa existir honra. Precisa existir honra. Se não existir honra, não vai ter um coração convertido. Não vai ter. E precisa confiar. Precisa confiar em quem, vou usar o termo pai aqui, quem é seu pai. Precisa ter honra e confiança. E aí, no finalzinho desse versículo, fala que converter para que não venha maldição e castigo sobre a terra. Para que não venha ferir. O filho, quando não está aliançado com o pai e desobedece, o que o pai natural faz? Tem que repreender. É bem claro o texto em Malaquias. É bem claro. Se o seu coração estiver convertido, se você confiar, se você honrar, vai se afastar a maldição e o castigo. E aí eu trouxe alguns exemplos de pessoas que converteram o coração, um com o outro, pessoas naturais como nós, pessoas normais, que viveram o Velho Testamento, pessoas que viveram o Novo Testamento. E a primeira pessoa que eu queria falar com você é sobre Josué e Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, fala assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito da sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O final de Deuteronômio no capítulo 34 já começa caminhando para o final da vida de Moisés. E aí, todo mundo conhece a história de Josué e Moisés. Moisés foi levantado para guiar o povo à terra prometida. Foi levantado para tirar o povo do Egito. Ele tinha uma missão. Ele foi levantado. Foi escolhido para isso. Deus o escolheu. Você lembra da história? Lá ele discutindo com Deus, na sarça ardente, falando que era tímido, que como ele poderia falar com o rei, com o faraó. E aí mesmo assim o Senhor capacita ele. E aí nós vemos Josué aparecendo na história. Josué vem e começa a andar, caminhar junto com Moisés. Aí você vê uma conexão de pai e filho. Pai e filho. Moisés ensina para Josué como ele devia fazer, como ele devia cuidar do povo. Moisés já estava no final. Deus já havia falado com Moisés que levantaria Josué. E aí qual foi o proceder de Moisés no final da sua vida? Ele impôs as mãos sobre Josué e o abençoa,
derrama sobre ele para ele poder guiar o povo. E aí entra a questão da geração. Você conhece muito bem a história. Moisés caminhou e não entrou na Canaã. Josué, a geração após, caminhou e guiou o povo à terra prometida. Não sei se você consegue entender que essa segunda geração pode fazer mais. Essa segunda geração, ela consegue fazer mais por causa que ela tem a experiência da geração antiga. Mas aí a gente peca de um detalhe, a segunda geração, que muitas das vezes não dá ouvidos à geração passada, não quer ouvir a geração passada. Exemplo disso a gente vê conselhos que a Bíblia nos traz. Mais vale você, ouvir um ancião, confiar no ancião em Provérbios, que na mocidade. É melhor a gente acreditar, ter certeza no que um ancião está falando, do que na mocidade, um jovem. Não discrimino o jovem, eu sou jovem. Mais perto de um outro, eu me torno um ancião. E assim vai. E aí, sobre geração também, me veio a memória aqui agora. Eu fiquei reparando, nós não terminamos ainda, o PAC, mas eu fiquei reparando até o momento, trazendo dentro desse contexto de geração, Deus uniu gerações aqui, desde ontem às 21 horas até este momento. Posso estar errado, porque eu não sei ainda quem virá depois de mim, mas até o momento eu sou o mais jovem que está aqui trazendo a palavra. Eu falei assim, até nisso o Senhor está trazendo a questão da geração. Aqui nós tivemos pessoas eu tenho 29, nós tivemos pessoas com 30, pessoas com 35, pessoas com 40, gerações. Você está tendo a oportunidade de ouvir pessoas de diversas gerações. Cuidado de Deus. E não foi à toa, eu torno a repetir, não foi à toa que Deus me escolheu, esse tema para mim e revelou esse tema para o nosso bispo. Porque é o que a gente está vivendo, é o que nós vamos viver, e nessa última geração vai se converter o coração dos pais aos filhos, vai se converter os jovens com os adultos, os jovens que têm 5 anos que estão congregando, com aqueles que estão congregando há 20, vão unir todos, vão se conectar todos para um grande avivamento. O avivamento não vai ser feito só por aqueles que têm 40 anos de denominação, 40 anos de vida cristã, não. O avivamento vai ser para todos, todas as idades. O que é o avivamento? Avivamento é o mover do Espírito Santo? É o mover do Espírito Santo, mas avivamento é algo que parte de uma mudança de dentro para fora. O avivamento vai vir transbordando de dentro para você, para chegar aqui para fora. Na pandemia nós falamos sobre avivamento, teve um mês que falou tudo sobre avivamento, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Nós aprendemos muito sobre avivamento. E por que esse tema é tão pertinente nessa geração? Porque a geração atual já encontrou e já identificou que ela é uma geração que precisa ouvir a geração mais velha, que profetizou que no Brasil vai vir um avivamento, que no Brasil vai vir um despertar dos dias atuais. Por isso, e eu louvo a Deus, eu falo diretamente, falo abertamente muitas vezes, eu louvo a Deus pelo ministério da nossa igreja, porque todo ministério que a gente olha, a gente vê um jovem, a gente vê uma nova geração, a gente vê meninos de 15, 14, vê os jovens de 20, então a gente vê os jovens em todos os ministérios da nossa igreja. Nós vemos a ligação na diaconia de uma geração antiga com uma geração nova. Nós olhamos aqui para os presbíteros, nós vemos a ligação de uma geração com a outra. Então a geração está se conectando.
É a geração caminhando junto, lado a lado. Não é que eu tenho 25 anos, eu não posso me sentar com quem tem 30. Mentira, você pode. Pode sentar e conversar sobre a Bíblia, pode sentar e conversar sobre Deus. É ter entendimento de que você vai ser edificado por Ele e Ele vai ser edificado por você. Moisés estava no final da sua vida. No final da sua vida. Josué estava jovem não, mas ele tinha menos idade que Moisés. Ele caminhou com Moisés, podia pensar assim, esse cara está querendo me passar essa bomba? Rodamos aqui já esse tempo todo, 40 aqui, rodando, eu vou querer assumir isso para quê? É o que a geração mais nova faz. Alguém chega, aqui tem uma oportunidade para você aqui, Fala, cara, isso não dá para mim não, olha a minha idade, não dá para fazer isso não. Cara, não importa a idade, se o ministério, se o propósito de Deus é você estar lá, não importa. Se o Senhor te chamou, o Senhor vai te capacitar. O que Deus fala com Josué depois que ele assume? Que ia estar com ele, que ia ajudar ele a vencer, que onde Josué fosse caminhando, o Senhor ia com ele. Josué conversou com o general de guerra, com Jesus, antes de derrubar a muralha. Moisés, o que Moisés fez? Entrou na sarça, tirou as sandálias, viu como fogo. Deus aparecia, falava com ele a voz, um vento. Josué, o Senhor apareceu para ele, reluzente, conversando, antes de derrubar a muralha. Se a nova geração, se a geração entendesse o potencial que ela tem, o que ela pode fazer, ela dava ouvidos para a geração passada. Ela ouviria. Essa geração aqui, quando Moisés morreu e Josué foi levado como o líder daquele povo, ainda era a mesma geração, não tinha se mudado a geração que tinha saído do Egito. A geração ainda estava bem madura já. E Josué, na fase madura, mas comparado ao povo que estava seguindo Moisés, ele ainda era jovem. O povo fez o quê? Teve uma resistência, teve sim uma resistência, mas fala, quando Moisés pôs as mãos sobre Josué, os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Isso dá a entender que o povo não queria ouvir ele antes, o povo não queria dar atenção para ele. E aí a gente vê o conflito geracional, conflito de geração. A geração anterior não queria ouvir a geração mais nova. Tanto como a geração mais nova não gosta de ouvir a mais velha, muitas das vezes a geração mais velha não gosta de ouvir a mais nova. E a Bíblia fala em Malaquias que vai se converter. Vai se converter. O coração de pais aos filhos, de filhos aos pais. E Joel fala também que os jovens, os velhos, todo mundo junto, alguns terão visões, outros profetizarão, mas vão todos juntos viver o mover do sobrenatural de Deus, vai todo mundo estar num avivamento, vai estar todo mundo recebendo do Senhor junto. Lá em Atos, primeiro, após a morte de Jesus, o primeiro grande avivamento, o segundo avivamento que a Bíblia traz, tinha misturado nações, raças, idades, tudo misturado. Então vai ter isso. E aí, caminhando um pouco mais, outro exemplo de geração que eu quero trazer para você é o de Elias e Eliseu. Em 1 Reis, capítulo 19, .
1 Reis, capítulo 19, versículo 19, fala assim, o chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Só até aí. O que a gente vê, o que a gente encontra nesse versículo que nós conhecemos já de cor e salteado, né? O encontro, o passar do bastão do profeta. Elias vivendo já o seu auge como profeta, mas ele entende que ele precisa passar adiante aquilo que o Senhor tinha revelado para ele, aquele dom que o Senhor tinha dado para ele. Aquilo que Eliseu, no seu coração, ele já sabia, ele já confiava, ele já temia que iria acontecer. E é tão linda essa cena que a Bíblia não traz a idade certa de Elias nem de Eliseu, mas nós sabemos que Elias era mais velho que Eliseu, era mais maduro que Eliseu. E aí, geração espiritual acontecendo mais uma vez. Apenas num gesto, Eliseu já identificou o que estava acontecendo. Quando a gente tem vínculo com o nosso Pai espiritual, com o nosso Pai celestial, a gente entende apenas como olhar o que está acontecendo. Apenas um gesto, a gente entende. Se eu perguntar para você se você conhece o olhar do seu líder de célula, você vai responder que sim ou que não. Não precisa responder, tá, gente? Mas essa cena, eu gosto até de exemplificar a cena, né? Imagina lá que a gente vê o texto falando que ele estava trabalhando. Deve que ele estava intertido fazendo alguma coisa, ou agachado, ou até mesmo puxando alguma junta de boi lá para fazer o trilho. Isso no meio do mato. Que bênção de Deus que ele estava lá, né? Passando no meio do mato. Deve que não tinha estrada na época. Aí estava passando no meio do mato. Vem, tira sua túnica, sua capa e continua andando. Vai embora, nem fala nada não. É a mesma coisa de alguém chegar, passar perto de você, só pôr alguma coisa no seu bolso assim, aí continuar andando. Você vai entender nada. Você vai entender nada. E não precisou falar mais nada para Eliseu. Mais nada. É tão incrível essa questão de geração, essa posição geracional, essa ligação espiritual de geração, que até mesmo quando a gente não tem entendimento, Eliseu tinha vínculo com Elias? Não. Ele ouviu falar de Elias? Sim. Era um profeta. Quem não tinha ouvido falar de um profeta naquela época? Com certeza, ainda mais Elias, um profeta badalado da época. Se fosse nos dias atuais, se falasse que Elias estava numa igreja, ele ia lotar as igrejas. Todo mundo queria ver Elias, todo mundo queria estar com Elias. Quando a gente entende de verdade a questão de geração espiritual, um vínculo espiritual, não precisa muita coisa. Sabe quando você chega, não sei se você já passou por isso, mas quando você chega numa célula, ou quando você chega na própria igreja, ou quando você conversa com alguém, você sente no seu espírito, fala, cara, essa pessoa vai me ajudar demais, essa pessoa vai me dar tanta direção, eu quero caminhar junto com essa pessoa, eu quero andar junto com ela, eu quero fazer de tudo para estar junto com ela. É o sentimento que Eliseu sentiu.
Ele poderia estar enganado, se ele fosse olhar a mente dele, mas ele não estava olhando a mente dele, ele estava olhando o espírito dele que já estava confirmando e testificando que aquele era Elias, que ele tinha uma grande missão. A gente não vê a Bíblia falando que, se a gente for olhar aqui, Eliseu aparece do nada na história, 1 Reis capítulo 19, do nada ele aparece no versículo 19, quando foi que Eliseu, quando foi que falou assim, Eliseu, tu tem um chamado na sua vida, você vai fazer isso, você vai ser um profeta? Em momento algum. A questão da geração, o vínculo geracional espiritual, vai muito além. Existe um cordão conectado com um pai espiritual que muita gente nem imagina já. O seu filho espiritual, a sua filha espiritual, você já está conectado com ela no mundo espiritual. Às vezes ela nem está aqui, às vezes ela nem entrou por essas portas ainda, nem aceitou a Jesus, mas já existe no mundo espiritual uma ligação entre vocês. Mas aí o que está esperando, o que está faltando? Falta nós nos posicionarmos e entendermos a geração. Entendemos que nós fomos resgatados por uma outra geração que nos conectou através do umbigo. E aí existe uma outra pessoa que está precisando de a gente conectar aqui também. Aí no final a gente forma aquela grande árvore que fala, a árvore que gera frutos, que dá fruto de uma bonitão, que dá fruto grande, que dá fruto gigante. É a árvore, todas conectadas em um só Pai, em um só Cristo, só em Jesus. Se a gente não der fruto, todo mundo já sabe a história. Vai ser cortado. Uma geração que é um só na família, tem um filho, ela acaba, ela finaliza, ela se encerra. É tão triste. Imagina você, se o bispo Paulo, quando veio para cá 13 anos atrás, não tivesse gerado filhos, ter ficado aqui 13 anos e não tivesse gerado filhos. Imagina você com a sua célula, tivesse ficado na sua célula e não tivesse gerado filhos. Acaba. E existem gerações que se findaram, mas nós estamos numa geração que é eterna, é a geração do filho de Davi, que o trono é eterno, que reina sobre todos os reinos. Ele é o leão da tribo de Judá, morreu como cordeiro e vai voltar como leão. Eternamente reinará, independente do tempo, independente do ano. Ele é um Deus geracional, é o mesmo Deus de 2000 anos atrás, é o mesmo Deus de 10 anos atrás, é o mesmo Deus que começou o PAC ontem, e é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus amanhã, é o Deus eterno. Nada vai mudar isso, nada. E isso não mudou, não importava para Eliseu que se Elias morresse no final, porque ele ia continuar a geração de Elias. Ele continuou a geração de Elias. A gente vê Elias, no final da sua vida, desafiando Eliseu. E aí é um desafio de pai com filho. É pai com filho. Sabe aquele desafio que a gente faz, né? Muita gente que é pai, muitas vezes a gente fala com o menino assim, ó, você passar de ano, eu vou te dar X coisa. Você está desafiando seu filho a tirar notas boas e passar de ano. Elias faz com Eliseu o quê? Ó, está chegando meus dias, se tu me ver subindo na carruagem de fogo, tu vai ter dobrado. Tu vai ter mais. Olha que desafio. Imagina se ontem, no início do PAC, Deus ministrasse no seu coração. Ó, se você sair daqui, se você ficar até o final, eu vou te dar o dobro do que você está buscando. Você vai ter mais. Você ia arredar o pé daqui? Com certeza não. Mas eu estou falando se o Senhor mesmo ministrasse em você, se o Espírito Santo, Jesus, você ouvisse a voz audível dele no seu ouvido,
Com certeza você não ia arredar o pé. Foi o que Eliseu fez. Não, eu vou ter que ir ali fazer isso. Tem que passar lá em Israel para fazer isso. Vou ter que passar outro lugar para fazer isso. Rapaz, eu não quero nem saber onde você vai passar, não. Eu estou com você. Eu vou também. Eu vou estar agarrado. A geração espiritual precisa estar agarrada. Precisa estar firmado um no outro. Quando eu fazia essa palavra, quando o Senhor me revelava, falou muita coisa no meu coração. Coisas até mesmo para mim mesmo. E muita coisa a gente precisa rever. Porque a gente está falando de um contexto espiritual. A gente deixa isso passar muitas vezes batido. A gente deixa isso, assim, não precisa disso não. Isso é coisa boba. Uma cobertura espiritual. Já tem Deus que cuida de mim? Para que eu vou caçar? Mas aí, os dois exemplos até agora que nós vimos, tanto de Moisés com Josué, e agora o de Elias com Eliseu, tudo parte de uma atitude de dois os lados. Um rejeitar de um lado, de abrir mão, de sair do comodismo, e o outro impondo as mãos, o outro abençoando. E aí muitas das vezes quando a gente escuta, né, o nosso bispo falando que a bênção, a nossa bênção, parte do nosso líder, parte do nosso pastor, apenas desacredita. A gente acha que não, que mesmo aqui dá certo. Mas isso é uma mentira. Como eu disse, quando eu comecei aqui o início, foi liberada uma palavra sobre os nossos corações, sobre o coração do bispo, do dobro. E ele tem ouvido muitos testemunhos sobre isso, de pessoas vivendo o dobro. Eu mesmo já testemunhei com ele. Eu e a Marcela, muitas vezes nós sentamos na mesa e a gente nem acredita que tenha acontecido as coisas. Tem acontecido. Basta a gente estar aliançado. Basta a gente honrar e confiar. Ter a certeza que existe essa geração. Uma geração que precisa da outra. Uma geração que vai estar conectada uma com a outra. Uma geração que anda junto. Não que anda separado. Não que anda. E eu sempre tive, assim, um chamar, sabe? Quando eu estou numa fila, ou quando eu estou em algum outro lugar, sempre chega uma pessoa mais madura que eu para conversar. É incrível. E eu sempre dei ouvidos. Nunca deixei de ouvir. Nunca discordei. Claro que há diferenças, né, muitas das vezes nas opiniões, mas nunca deixei de ser aconselhado por uma pessoa mais madura, uma geração antecedente à minha. Nunca deixei. E muitas vezes eu brinco com os meninos da nação Tim, falo com eles, rapaz, isso aí que vocês passaram, eu já passei já. Eu tenho 29 anos, então eu sou mais velho que vocês, tem que me ouvir. Não é nada diferente do que eu passei. Mudou o tempo. A minha geração é uma geração um pouco diferente da sua, mas eu já passei já. É entender. Muda-se os anos, muda-se as formas, né, das coisas acontecer, mas acontece tudo do mesmo jeito. Experiências de 30 anos atrás, hoje você vai ver, alguém comenta algo, já passou. Você já lembra, eu vivi isso. É geração conectada. A gente pensa que não tem vínculo a minha geração de
50 anos atrás, que eu nem conheci, mas existe uma conexão de geração. E a conexão espiritual vai existir para sempre. Sempre vai existir. Quem foi pastor uma vez na sua vida vai deixar de ser seu pastor? Quando você vê, ele vai chamar ele de quê? Ei, pastor. Você vai chamar ele de pastor. Você pode não estar no rebanho dele mais, mas ele ainda continua sendo pastor. Ele foi um pastor que te moldou, um pastor que te fortaleceu, um pastor que te lapidou. Ele vai continuar sendo. E aí, caminhando aqui um pouco mais, no Novo Testamento, eu quero trazer um exemplo de uma geração não tão distante, uma geração próxima, mas uma geração que preparou o caminho, uma geração que foi a geração entre João Batista e Jesus. Sabemos que eles tinham a idade próxima, mas sabemos que João Batista foi aquele que preparou o caminho até a chegada de Jesus. E aí a gente vê algo geracional interessante. O livro de Mateus, capítulo 3:11. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só esse versículo. Por que eu falo que é uma geração? João Batista veio para preparar o caminho. João Batista veio para ensinar sobre o arrependimento. Veio para batizar, para tirar o velho homem e colocar o novo homem, até a ascensão de Jesus, enquanto Jesus estava sendo preparado. E aí João Batista fala, interessantemente aqui, fala que ele batiza com água para arrependimento. Só que depois dele vai vir um mais poderoso, e ele não é digno nem de desatar as sandálias. E aí quando ele encontra com Jesus, quando Jesus vai de encontro a ele para batizar, ele não quer batizar, porque ele não é digno de batizar Jesus. Ele quer passar o bastão, passar para Jesus, porque ele sabia, reconhecia que aquela geração que era próxima dele tinha algo a mais. Nesse texto, nesse exemplo de João Batista e Jesus, a gente vê essa questão de transição, a questão de transferência ministerial, assim como a gente viu nas outras também. A de Moisés com Josué, a gente viu o propósito, né? Eles caminhando para Canaã. E aí a de Eliseu com Elias, a gente vê um chamado profético. E aí com João Batista e Jesus, a gente já vê um arrependimento vindo, um novo tempo vindo, a geração se conectando para vir algo novo, para viver o extraordinário. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Conexões geracionais, todas com propósito. E aí nós estamos conectados nessa geração do arrependei-vos, que é chegado o tempo dos céus. João Batista trilhou o caminho com a loucura toda dele, morando no deserto, vestindo roupas exóticas, mas fez
aquilo que ele foi plantado para fazer. Veio chamado para trilhar o caminho. A geração dele foi para trilhar o caminho. Irmão, vai existir gerações atuais que nós fazemos parte, pessoas nessa geração que vai ser só para trilhar caminho. Só para trilhar caminho. Para abrir. E aí nós vemos os evangelistas que abrem o caminho. Os apóstolos. Vai lá, começa o trabalho, implanta, depois parte para outra. João Batista girava, rodava, para fazer o nome de Jesus reconhecido, o reino dos céus reconhecido. E aí vem Jesus batizando com o Espírito Santo. E aí a gente vai entrar numa outra geração, numa outra mudança de geração, que é a geração que vai acontecer entre Jesus e Pedro. No final que Jesus, já havia morrido, Jesus veio, ficou com eles novamente. Em João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21, do 17. Fala assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Só até aí. O que a gente vê aí? Jesus transferindo mais uma vez geração. A geração, o período de Jesus, já ficando agora com Pedro. Para Pedro propagar o Evangelho. Mais uma vez a gente vê o bastão passando, mas dessa vez o bastão é passado de uma outra forma. Com Elias, todos os que nós vimos aqui, teve algo a mais. Moisés impôs as mãos sobre Josué, e Josué foi possuído pelo Espírito, e começou a falar e o povo acreditava. Convicção. Elias jogou a capa, a túnica sobre Eliseu. Eliseu já saiu corajoso. No final, fica comigo, me vê subindo, que vai ter o dobro. João Batista batiza com arrependimento em águas. Jesus batiza com fogo e dá o Espírito Santo. Jesus morre, passa o bastão para Pedro, fala: em meu nome vocês farão obras maiores, em meu nome vocês expelirão demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos. Sempre na geração tem algo mais. Sempre a geração que vem depois tem algo a mais. Só que a gente não entende muitas das vezes, nós pecamos e não fazemos isso. Nós não fazemos, deixamos de lado. E aí, algo interessante, nessas 3 perguntas de Jesus, que Jesus faz para Pedro, ele pergunta 2 vezes, ele pergunta para Pedro, as primeiras 2 perguntas, ele pergunta para Pedro no sentido de um amor ágape. E aí o amor ágape significa o quê? Amor, uma palavra de origem grega. Ágape pode ser o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega. Jesus pergunta para Pedro, no sentido do amor ágape, o amor que Jesus teve por nós. E aí Pedro, na sua inocência, na sua confusão de mente, responde em um amor filos. E o amor filos é o quê? É um amor que é um sentimento, uma simpatia natural, uma profunda amizade, carinho com alguém.
Por isso que Pedro fica bravo na terceira vez. Porque ele vê que o Senhor estava perguntando no amor que ele havia respondido. Ele tinha entendido errado. E aí o que eu quero trazer de entendimento sobre isso? Que para viver uma geração cheia, uma geração mais forte que a geração que nos abençoou, uma geração que nos antecedeu, nós vamos precisar ser pessoas que vão viver o amor ágape, incondicional, que vamos nos doar, que vamos nos entregar de forma inteira, assim como Jesus fez. Não vai adiantar a gente querer viver bênçãos da nossa geração se a gente for no amor filos, não vai dar. Eu até gosto de estar na igreja, eu até gosto de ir numa célula, de um GC, eu até gosto do meu líder, mas você não vai viver, ele não vai te abençoar. Ele vai até te abençoar, mas você não vai receber. Não vai. E a gente vê que Jesus, é a bondade de Deus, né? É a bondade de Jesus. Dá chance. 3 ainda. Pergunta 1 ou pergunta 2. Na terceira aí já se toca. Então, é 2 vezes que você tem para acordar. Na terceira você já tem que estar atento. A nossa geração tem andado adormecida e tem vivido o amor errado. Tem vivido. A nossa geração tem vivido o amor filos. O amor que só gosta. O amor que sente um sentimento. Aí eu gosto, mas não dá para viver assim. Não dá. Para mim tem que ser assim. Se não for desse jeito, não dá. E aí a gente vê isso dentro das casas. Filhos com os pais, liderados com os líderes, ovelhas, pastores. A gente vê. E onde que a gente vai chegar com essa conexão de gerações se a gente não viver o amor ágape? Todas essas gerações, essas 4 gerações que eu mencionei aqui, só se conectaram por causa do amor incondicional. Nenhum deles se absteram, nenhum deles se mantiveram ocultos quando foram chamados. Nenhum. Nenhum. É uma manhã da gente voltar a este amor. Conectar gerações. Conectar. Converter corações dos pais aos filhos, andar no único propósito, Existe uma palavra de Deus sobre a nossa igreja, sobre a vida do nosso bispo, de alcançar Minas Gerais todo, de ter 10% dessa cidade. A gente tem que estar junto nisso. Eu sempre lembro disso, eu falo, eu tenho que estar junto porque eu sou líder da nação, sou líder dos adolescentes, sou líder da juventude. Se tem 10% da cidade na igreja, eu vou ter no mínimo 300, 400 adolescentes, jovens. Eu tenho que andar junto nisso. Eu tenho que amar isso incondicionalmente, eu tenho que me doar, eu tenho que me gastar todos os dias. E aproveitando que ele está até aqui, eu tenho que pedir perdão para ele diariamente, pela minha falha de não comunicação todos os dias, de muitas vezes entender que ele jogou a capa em mim e eu querer ainda ficar parado, entender que ele já me colocou, já me abençoou e eu ainda não tenho vivido muitas vezes as coisas porque eu não recebi ainda esse amor verdadeiro, esse amor ágape. A gente brinca às vezes, por isso que eu disse, quando eu estava fazendo isso, muitas vezes o Senhor ministrou algo dentro do meu coração. E quando o pastor Valquimar me trouxe o testemunho dele aqui, isso falou muito no meu coração também. Porque eu não tive a mesma história que ele, de chegar na igreja com vícios, chegar na igreja com debilitado, mexendo com diversas situações complicadas. Mas o que me marcou é porque um pastor ajudou ele, teve a coragem de estender a mão para ele,
E quando eu cheguei aqui, teve uma pessoa que estendeu a mão para mim, depois teve outro que estendeu o braço, depois teve outro que já me abraçou. Isso é geração. O Ebinho está aqui também. O Ebinho, recentemente, como a gente conversando, ele falou de geração que ele teve quando ele era líder dos jovens, que hoje já estão muito para frente. E assim comigo também. Eu já passei a geração da Nação Team, que veio dos kids, já subiu para os jovens, agora já pegou os kids de novo, já está quase indo para os jovens de novo. E tem isso tudo, a geração vai passando, vai subindo. Mas por que muitas vezes a gente capenga nessa questão da bênção da geração? Porque a gente não vive o amor ágape. Imagina se Pedro respondesse pela terceira vez a Jesus: Jesus, você sabe que eu gosto, sabe que é o Filos, e Jesus deixasse para lá. Se Jesus deixasse, se Jesus deixasse, eu penso que a gente não teria a oportunidade de estarmos aqui, porque foi através de Pedro que 3.000 almas aceitaram Jesus, que o evangelho se espalhou, que o povo começou a conhecer, que houve a perseguição. Apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Eu estou indo embora, mas você vai cuidar. Minha vontade é que o bispo fique aqui para sempre, mas ele não vai ficar aqui para sempre, vai ficar com a gente muito tempo ainda, em nome de Jesus, amém? Mas quando ele sair, vai ter um outro pastor, ou um outro responsável, um outro bispo. A gente precisa assumir nosso papel. Pode ser um de nós que fique aqui, pode ser um de nós que vai ser enviado lá para Boa Vista, para a Europa, para Las Vegas, pode ser. O bastão vai passar, e aí a gente vai ouvir os conselhos. A gente vai fazer mais? Ou a gente não vai fazer? Teve rei no Velho Testamento que não seguiu o conselho do pai. O pai falou: segue aí Jesus, segue Deus, o único Deus, para você prosperar. Mas não seguiu. Davi aconselhou, no finalzinho da sua vida, aconselhou, não seguiu os conselhos todos, não seguiu. Não, eu sou jovem, eu posso fazer o que eu quero. Mas a gente não pode fazer o que a gente quer. Primeiro que a gente é uma bandeira, uma embaixada de Cristo aqui nessa terra, então a gente já não pode fazer tudo o que a gente quer. E segundo, que a gente faz parte de um rebanho, um grupo de ovelhas, de um só pastor, o pastor que nos fortalece, o pastor que não deixa faltar nada, o pastor que nos levanta da cama todos os dias, um pastor que é geracional. Jesus veio à terra, implantou um reino dos céus na terra, e nós não estamos vivendo o reino dos céus aqui na terra. Nós não estamos. E não é um assunto que é pouco falado da geração, é algo muito falado. Nos últimos tempos, então, tem falado diversas e diversas vezes. Se é um assunto que tem sido relevante, é porque tem importância. E para a gente viver tudo aquilo que já foi promessa, profetizado pela geração antiga, a gente vai precisar conectar na geração passada. A geração que nos antecedeu, a geração que veio antes de nós. Nós que temos a oportunidade, que somos o vigor, temos ainda chance de errar. A gente pode errar. Nós que somos essa geração, você adolescente, você jovem, essa geração ainda que tem o mundo todo para frente. Dá para a gente errar, mas procure ouvir os conselhos da geração passada,
para você não errar e você já fazer o certo, para acelerar o processo. 2 Pedro fala que a gente pode acelerar a volta de Jesus. Mas para a gente acelerar a volta de Jesus, a gente tem que fazer tudo certo. Fazer tudo mediante o que a vontade dele deixou para a gente. Tudo aquilo que ele nos ensinou. A nossa geração é uma geração forte. Não é uma geração de aborrecentes, não é uma juventude perdida. Eu acredito muito na nossa geração. Eu faço parte dessa geração. Eu acredito muito. Eu acredito muito na nossa geração, na geração que antecede a volta de Jesus. A geração do grande e último avivamento. A geração que vai explodir as outras nações. Que vai levar a verdade. Com um amor verdadeiro, com um amor ágape, com um amor que é incondicional, que se precisar morrer por Cristo, vai morrer, que se precisar largar tudo, vai largar. Isso vale para todos, todas as idades. O amor verdadeiro é para todas as idades. Para todos que querem viver com Cristo. Tome a sua cruz e leve. Pegue aquilo que o Senhor te deu e vai carregando. O sacrifício na cruz é para todos. O derramado sangue foi para todos. As gerações antepassadas que chegaram até a nossa, tem muito para nos ensinar. Tem muito. No nosso GC, algumas semanas atrás, eu perguntei para os meninos assim: quem você acha que vai ser, eu já até falei no Conexão, quem você acha que vai ser o grande avivalista daqui 10, 15, 20 anos? Você acha que seu pai vai ser um avivalista daqui 15, 20 anos? Alguns falaram que sim. Falei, mas vamos ver quantos anos que seu pai vai estar daqui 15, 20, 30 anos. Vai estar com X anos. Falei, pois é. Seu pai pode até ser, sim, o avivalista de agora e o do futuro. Mas o maior responsável desse grande avivamento que vai vir daqui 15, 20 anos é você. Que você vai estar com todo o vigor. Você vai estar cheio de energia ainda. Você vai estar no flor da juventude. Aí todo mundo regala o olho, né? Assim, fica com medo, com receio. Mas é a verdade. Eu nunca me imaginei estaria um dia, né? Com 29 anos, num PAC, pregando na frente do nosso bispo. Para diversas pessoas, falando em transmissão nacional. Nunca imaginei isso. Então, muitas vezes a gente não pensa que a gente vai ser uma avivalista, que a gente vai ser uma pessoa que vai mudar gerações, que vai mudar vidas. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã, sobre gerações. As gerações conectadas, converter o coração dos pais aos filhos. Filhos espirituais com os pais espirituais. Os filhos naturais com os pais naturais, andando todos no mesmo propósito, todos na mesma conexão, todos na mesma vontade e garra, sem medo, sem pensar que não vai dar, que vai dar errado, porque quando a gente está junto, a gente rema junto e chega onde a gente tem que chegar. E o propósito de todo mundo aqui, acredito eu, que é chegar em Jerusalém, não é? Amém? Todo mundo quer chegar em Jerusalém, com a salvação individual, mas para a gente crescer esse corpo de Cristo aqui na terra, a gente precisa andar junto, a gente precisa caminhar junto, precisamos entender as gerações, ouvir as gerações. Se você, o louvor pode subir, por favor. As gerações
vão se alinhar, vão se concentrar, vão viver o grande avivamento. As grandes promessas de 1989, as grandes promessas de 1965, grandes promessas de 1973, 83, vão todos acontecer com o conectar das gerações, com o aliançamento das gerações. E essa manhã, início de tarde, eu quero orar com você que precisa conectar gerações espirituais para viver tempos de maturidade, tempo de fortalecimento. Muitas vezes a gente precisa conectar até mesmo com fazer de novo uma ligação com o Espírito Santo. Conectarmos com o nosso líder, conectar com o nosso pastor, conectar até mesmo com Jesus. Às vezes a gente já está na igreja, a gente já faz parte do corpo, nós já ceiamos, mas nós não estamos vivendo esse amor ágape, vivendo um amor incondicional, de entrega, de sacrifício. Às vezes a gente até gosta só, nós só gostamos. Eu gosto. Hoje a gente vive muito disso, né? A gente escuta muitas pessoas falando: eu não como não, mas eu até gosto. Até gosto. Como de vez em quando. E a gente vê as pessoas fazendo isso com Jesus. Eu não sou evangélico, eu não sou cristão não, mas eu até vou na igreja de vez em quando. De vez em quando eu vou. De vez em quando eu vou lá e peço perdão. De vez em quando eu me arrependo. De vez em quando eu leio a Bíblia. Mas a vida com Cristo não é de vez em quando. Não é de vez em quando. É todos os dias. É conectividade todos os dias. Hoje, com a tecnologia que tem acelerado o processo, quantos de nós já acordamos ligando o Wi-Fi? Já acordamos já pegando o celular? Muitos. Quantos de nós, a última coisa que a gente faz à noite é dar aquela última descida no feed, ouvir os stories? Muitos. A tecnologia é muito boa, mas tem sido um altar na vida de muitas pessoas. Tem sido um altar que tem atrapalhado as pessoas de viver o amor incondicional, o amor de entrega total. Ninguém tinha medo na época da Bíblia, parece, né? Parece que ninguém pensava muito, já ia e fazia. Parece que eles eram mais tementes ao Senhor, tinha mais confiança. Eles tinham confiança de uma maneira que, ao meu ver, falando particularmente de mim, falta ainda subir alguns degraus. E a gente viu grandes exemplos aqui, de apenas algumas atitudes, gestos, que mudaram, que tiveram coragem. Se você quer, pode, fique em pé no seu lugar, por favor. Como eu disse, eu quero orar com você que precisa conectar gerações. Às vezes você ficou desconectado em algum momento da sua geração passada, espiritual, material, física, sua geração pai, mãe, sua geração líder, pastor, você como ovelha se desgarrou. E aí neste momento, se você também precisa conectar, pegar de volta esse amor ágape, esse amor
que Jesus pergunta para Pedro. Jesus perguntou aquilo, não foi só para Pedro. Quando Jesus teve o diálogo com Pedro, ele perguntou diretamente para ele. Mas Jesus pergunta para a gente também, hoje, se a gente o ama. Se a gente tem o coração voltado para Ele. Se nós estamos com os nossos olhares voltados para Ele. Ou se a gente apenas gosta de estar na casa dele. Existem níveis, né? Ezequiel fala sobre os níveis. Dos pés, dos joelhos, da cintura, dos ombros e o que passa nada. Jesus nos chama para a gente mergulhar, nos chama para a gente nos render e apacentar as ovelhas e confiar que a geração passada deixou um legado que nós devemos assumir, deixou um legado que nós devemos pegar, deixou algo para nós, que nós vamos continuar, que nós vamos dar continuidade, que é pregando o Evangelho, que é salvando ainda mais vidas, que é restaurando as famílias, que é restaurando as vidas, que é tirando o povo das trevas, tirando quem está nas trevas, trazendo para a luz, assim como Ele nos resgatou. Nós somos uma geração do despertamento, uma geração que vai viver ainda o sobrenatural de Deus mais profundamente, uma geração que vai receber um derramar, que vai receber sinais e maravilhas no nome do Senhor Jesus, que irão fazer grandes coisas. Pai, em nome de Jesus, ministre em nossos corações, Pai, através das canções, através da canção que vai ser entoada agora. Se você precisa fazer um aliançamento com Jesus, de novo, faça. Se você precisa conectar gerações, conecte. Se você precisa conectar, conecte. Se você precisa converter o coração, converte. Não deixa de converter, não, é o momento de você converter, de você conectar ao Espírito Santo mais uma vez, a Jesus mais uma vez. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que venha o teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Conexões é a palavra. Eu queria orar ainda mais uma vez com você. Mas a gente fala de conexão, de transição, de receber e dar. E a gente sempre pensa no filho, no pai, né? No pai que tem que abençoar o filho, no filho que recebe a benção do pai. Às vezes a gente já está igual eu, né? Com 45, já tem 2 filhos. Estou pensando mais nos meus filhos do que no meu pai. E às vezes nós interrompemos em algum lugar essa bênção, nós deixamos de receber. Às vezes os nossos pastores, os nossos ex-pastores, dos homens e mulheres que passaram pela nossa vida, a gente interrompeu ali e aquele canal que seria um canal de bênção fica obstruído, fica paralisado. Eu queria desafiar você a pedir ao Espírito Santo de nós. Estamos num ambiente muito propício para isso. A palavra de Deus fala que a maldição ela pode visitar até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção até 1000 gerações. Tem muito mais bênção do que maldição, muito mais bênção. Mas todos nós temos uma história, todos nós temos, e a nossa tendência é deixar para lá, é tentar esquecer. Mas o diabo quer que a gente esqueça mesmo, porque se a gente esquecer, fica paralisado. Então tem pessoas aqui mais experientes,
Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas nem é para mim essa palavra, não tem nada a ver comigo. Deixa eu te falar, você é fruto de uma paternidade. Goste você ou não dessa história, acredite você ou não nessa história. Aí as mulheres podem ficar bravas e falar assim, mas e a maternidade? A maternidade tem um papel fundamental. Sem uma mulher não tem uma criança, logicamente, mas a vida está no homem. É isso mesmo. Uma mulher sem um homem, ela sangra, e só isso. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela sangra, e só isso. Quem fecunda a igreja é o Espírito Santo de Deus. Tem muitas igrejas sangrando por aí. A vida está no homem. Nós somos fruto de uma paternidade. Alguém nos gerou, alguém nos fez ser gerado, naturalmente, espiritualmente, ministerialmente. E se um desses canais estiverem obstruído por dois motivos, por traumas, por dores ou por idolatria. Idolatria também para o canal, é pecado, Deus não aceita de jeito nenhum. Eu vejo meninas idolatrando os pais, vejo mulheres que nunca conseguiram se relacionar com nenhum tipo de homem, porque o pai é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que é impossível achar um igual. O canal está obstruído, o canal está obstruído. Ah, mas Deus pode querer, se Deus quiser é outro papo. Aí a vontade de Deus é outro assunto. Aí ele vai ser o seu pai para sempre, ele vai ser o seu esposo para sempre. Ok. Diz Paulo que é até melhor. Diz Paulo lá. Eu não sei, não experimentei essa parte, não quero experimentar, tá tudo certo. Mas diz Paulo que é melhor. Vê isso, querido. Vê na sua vida. Sabe, pede para o Espírito Santo de Deus sondar você aqui, ó. Espírito Santo de Deus, tem alguma coisa parada na minha vida? Tem alguma coisa que eu deixei de receber? Tem alguma coisa que eu abri mão de receber? Tem alguma coisa? O presbítero William pediu perdão de púlpito, eu vou perdoar ele de púlpito, então eu te perdoo, mas vai, não peques mais. Resolve a vida, sabe? Ou quer ou não quer, ou aceita ou não aceita, de verdade. Essa passagem que o William usou aqui de Pedro é fantástica. Eu gosto. Você gosta do pastor? Eu gosto. Deixa eu te contar um negócio. O bispo José Elias, pior que está transmitindo, né? Mas é verdade, ele que conta, então eu posso falar, é verdade. O bispo José Elias recebeu uma palavra da Valnice Milhomes. Imagina, a Valnice Milhomes, uma das maiores profetisas do Brasil. Um dia ele estava num congresso, ela saiu, foi lá onde ele estava, pegou no braço dele e falou assim: aquilo que está dentro do teu coração, o sonho sendo gerado no teu coração, Deus manda te dizer que é dele e ele vai te dar, pode começar. Deus tinha dado uma visão para ele de uma igreja nos moldes da família Viva. Aqueles dias ele estava orando por isso, só que ele era filho e ovelha de uma outra igreja. Ele falou: não, de jeito nenhum, não vou abrir outra igreja, vou ficar aqui quietinho, e ficou. E um dia Deus falou com ele assim, Deus falou com ele: enquanto você não recebeu o teu pastor como Deus na tua vida, eu vou te explicar isso melhor, eu não te libero para você fazer nada. O que é receber alguém como Deus? Não é que alguém é Deus, é a voz de Deus, a direção de Deus, a autoridade de Deus. Foi que ele estremeceu inteiro e falou assim: então tá, eu vou lá. E assim, divergências mil, doutrina, usos e costumes. Ele reverteu tudo o que ele achava que não era pecado, mas o pastor achava que era. Então ele falou: então é pecado, se o pastor acha que é, então é. Renunciou tudo, pediu perdão por tudo. Pouco tempo depois Deus deu um sonho para ele, disse no sonho Deus falava, vinham 2 ou 3 famílias, não me lembro exatamente, na porta da casa dele, falava com ele assim: Deus mandou a gente vir aqui porque é para o Senhor nos pastorear. Ele acordou assustado com aquele sonho, amanheceu, tocou a campainha na casa dele, ele vai abrir a porta, os casais estavam lá na porta dizendo: Deus nos mandou vir aqui para você nos pastorear.
Mas então Deus é doido, Deus manda receber como Deus, depois tira. É porque o canal ficou obstruído. Não tem como você começar nada novo com os canais desobstruídos, um canal obstruído, tem que desobstruir. Para Deus fazer algo novo em você, você tem que estar liberado. Você está entendendo? Você tem que estar livre. Eu estou profetizando na minha vida. Fiz uma carta para os pastores aqui na assembleia e coloquei no final: eu sou livre. Sou livre. Nada me prende, eu sou livre em nome de Jesus. E na onde eu não sou, eu estou lutando. Sai daqui, não vai me prender não. Mas eu já fui preso na paternidade, eu já fui preso a pastores, eu já fui preso com falta de perdão. Jesus me libertou, mas eu me coloquei debaixo de um jugo. Eu decidi ficar preso. Eu quero me libertar todos os dias. Você também quer? Feche os seus olhos e deixa eu orar com você. Pai, eu quero, em nome de Jesus, como pastor dessa igreja e como pai espiritual daqueles que me recebem como pai espiritual, eu quero renunciar a todo título. Eu quero renunciar a tudo aquilo que pode me fazer orgulhoso, pode me parecer orgulhoso. Eu só quero aquilo que o Senhor me deu. Não quero ser chamado de pai para me sentir grande, para me sentir importante. Não quero ser chamado de nada para me sentir aquilo que eu não sou. Mas eu quero, mais uma vez, declarar que eu só acredito em um discipulado, em um evangelho que ele é fruto de paternidade. Eu não acredito de outra forma. E com a igreja do Senhor Jesus que o Senhor nos confiou, eu quero te abençoar para você ser livre, para você se liberar de tudo aquilo que impede você de viver aquilo que Deus tem, seja nos seus relacionamentos naturais, familiares, seja nos seus relacionamentos ministeriais, seja em ligação espiritual que você teve, aquilo que te feriu, a ferida que te paralisou, eu quero te curar agora em nome de Jesus. O Pai tem a autoridade para curar, mas precisa ser Pai. Eu quero curar você na autoridade do nome de Jesus, para você ser livre e viver livremente aquilo que Deus tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.